O Trilhas da Democracia de hoje está sendo gravado no dia 9 de fevereiro, dia do frevo, e recebe hoje três fulhões que brincam, organizam a folia de troças, grupos, clubes, grêmios carnavalescos nas ladeiras de Olinda, para dialogar sobre o carnaval pós-Covid, pós-Bolsonaro e a luta permanente contra a camarotização da folia. Em primeiro lugar, a militante feminista e da cultura popular, mestra em desenvolvimento urbano, fundadora do grupo artístico percussivo Conchitas, Eugênia Lima. Seja muito bem-vinda, Eugênia, é um prazer recebê-la de novo aqui no Trilhas da Democracia. A produtora cultural e organizadora do Grêmio Lítero Recreativo Cultural Misto Carnavalesco Eu Acho É Pouco, Maria Chaves, seja muito bem-vindo, Maria. E Natan Nigro, que é arquiteto, urbanista e diretor do Clube Carnavalesco Misto Elefante de Olinda. Seja muito bem-vindo, Natan. Obrigado. Infelizmente, por conta das fortes chuvas que caem no Recife, em Olinda, nós não contaremos com a presença daquele que seria o quarto convidado, o antropólogo, cientista social, diretor da troça carnavalesca pitombeira dos Quatro Campos, Tiago Santos, que numa próxima ocasião certamente estará presente. Compondo o cenário, ao meu lado direito, uma das figuras mais características do carnaval pernambucano, Laúça. Dito isso, eu começaria fazendo uma primeira pergunta sobre qual o impacto da ausência de dois carnavais em função da pandemia, da Covid-19, sobre trabalhadores e trabalhadoras dos mais variados níveis, qual o impacto sobre trabalhadores e trabalhadoras dessa ausência do carnaval, da ausência da folia. E se houve alguma, aí no decorrer desses 2 anos, se houve algum tipo de apoio, qual apoio por parte do governo municipal, da Prefeitura de Olinda, do governo do Estado de Pernambuco e do Executivo Federal. Em suma, qual o impacto, não sobre a economia, mas sobre a sociabilidade das pessoas, da forma de sobrevivência das pessoas que vivem do carnaval? Por favor, Eugênia. Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horas vão estar nos assistindo, mas queria agradecer, Marcos, o convite, né, a oportunidade de estar aqui com Maria, com Natan, né, que são amigos de longas datas, a gente se conhece de muitos anos, né, e que o carnaval faz parte da nossa essência enquanto ser humano. Então, eu, como uma boa olindense, uma boa fuliã de Olinda, né, fico sedenta para falar desse tema que é o carnaval. E a gente está aí 2 anos sem ele, todo mundo louco para que ele chegue logo, né? E porque a gente tem muito que comemorar, né? Porque nós estamos vivos depois de uma pandemia que levou muita gente querida, que não vai estar podendo brincar com a gente, né? E outra porque a gente elegeu o presidente Lula. Então, é muito motivo para comemorar nas ruas de Olinda. Né, mas fazendo uma análise, né, dessa perspectiva, dessa volta do carnaval, o carnaval, eu queria trazer 2 perspectivas, né, da festa popular, o carnaval, trazendo a referência para mim, que é o carnaval de Olinda, ele existe por si só, né, ele movimenta almas, que eu digo, né, é muito mais forte do que a intervenção pública. O carnaval acontece porque as agremiações existem, a cultura popular existe, e o carnaval move toda a economia da nossa cidade, muita gente espera o carnaval chegar, então é um momento também que muita gente comercializa,
né, onde há o comércio formal e o informal, onde há os catadores de latinha. Então, eu sinto que é onde também a gestão pública começa a funcionar, porque você vê posto de saúde funcionando, você vê policiamento, você vê um monte de coisa. Então, o carnaval é essa coisa socialista, eu que sou do PSOL, do Partido Socialista, eu digo que é a mistura colorida da massa. Né? Isso a minha referência trazendo o Carnaval de Olinda. Mas que essa pausa que a gente teve, né, desses 2 anos, teve impactos profundos, né? Principalmente nas pessoas que passam o carnaval trabalhando, né? Que eu falo que é os catadores, que é o comércio informal. Esses 2 anos sem carnaval e sem perspectiva e sem nenhuma política de proteção a essas pessoas, né? Foi o que foi a realidade no nosso estado de Pernambuco, no município de Olinda e nas adjacências. Então, eu acho que houve uma ausência muito grande, que corrobora também com o governo que estava na gestão federal, né, que é um governo que foi antivacina, um governo negacionista, um governo genocida, e que impactou profundamente na realidade da gente aqui em Olinda. Então, a gente houve alguns avanços assim, mínimos, que foi a Lei Aldir Blanc, que assegurou o mínimo para produtores culturais, o pessoal da cultura, mas que muitos ficaram de fora desse auxílio emergencial, né, disponibilizado pelo governo federal, que foi tardio também, demorou muito tempo. A gente sabe que a cultura foi o setor que primeiro parou e o último a voltar, né, o que mais sofreu impacto nessa pandemia, e o carnaval não pôde ficar de fora disso, né, que é uma festa que é aglomeração, que é o que não dava, não combinava, né, tem tudo a ver com a contaminação. Então, a gente ficar com 2 anos de carnaval e hoje a gente ter a perspectiva de um carnaval se aproximar, sabe, é de muita felicidade mesmo. E dizer que o carnaval não é só isso, é uma manifestação sociocultural que movimenta uma enorme cadeia e que sentia a ausência da pandemia dos entes públicos se responsabilizarem por tudo que significa esse carnaval, por tudo que envolve, por toda a cadeia produtiva e cultural que está por trás dessa festa, né, que a gente espera chegar. Então, acho que em relação a Olinda, fazendo análise às prefeituras, o governo do estado, a gente teve uma grande ausência. E que eu acho que com 2 anos sem carnaval, a gente não pode falar diferente ainda. Né? Há uma perspectiva de uma ausência de planejamento. Quem ouviu as primeiras notícias das prévias em Olinda era coisa de ficar chocado, porque com esses 2 anos a gente não consegue prever um outro tipo de carnaval. O carnaval não vira política pública, principalmente aqui, né, que é uma cidade que, historicamente, quem lembra de Olinda, lembra do seu potencial patrimonial, paisagístico, mas lembra muito do que é o seu carnaval. Então, a gente está caminhando para ele chegar, mas que o meu coração apertadinho, porque a gente não avançou muito nas perspectivas de uma política pública necessária e permanente para que o nosso carnaval aconteça. Eu não sei se eu me esqueci de dizer, né? Se eu disse, eu repito, né? Eugênia Lima foi fundadora do grupo artístico percussivo Conchitas. Fica registrado que não existe mais, deixou de existir, mas marcou a história no Carnaval de Olinda. Só para dizer que foi um grupo só de mulheres, a gente já botou mais de 200 mulheres na rua, tocando, dançando, né? E é isso, o Carnaval está na alma da gente. Maria, você é produtora cultural, né? E Eugênia fez referência à situação dos produtores culturais, o impacto limitado, né, da Lei Aldir Blanc. Então, eu queria que você aprofundasse um pouco mais a situação, né, atravessada
pelos produtores culturais durante esse período, se você quiser, além do Carnaval, mas particularmente no Carnaval, que não começa na quinta-feira de noite, na abertura do Carnaval de Olinda, e se encerra com os boizinhos, né, o desfile dos boizinhos. Né? Na verdade, eu imagino que seja organizado, feito durante o ano todo. Por favor, Maria. Oi, Marco, obrigada pelo convite. É um prazer estar participando aqui desse papo com essa galera tão legal, né? Que são vizinhos, amigos e foliões. Então, da perspectiva da economia criativa, dos produtores culturais, realmente foi uma área, um setor extremamente castigado com a falta de apoio. Eu não digo com a pandemia em si, porque a pandemia é uma coisa que não tem dono, né? Uma coisa de uma origem que não depende da gente. O que depende da ação dos gestores e tal são políticas públicas, né? Para mitigar, para dar suporte e apoio à população, à sociedade e tal. E na área da cultura, isso foi extremamente negligenciado, de uma forma geral, e no país todo, né? Particularmente no Nordeste e no Recife, a cultura faz parte do Carnaval, e o Carnaval é intrínseco à cultura, então acho que uma coisa está ligada à outra. No meu campo profissional, como eu trabalho com diversas linguagens, né, a gente, de uma forma geral, principalmente por ser na região Nordeste, depende muito de fomento, de políticas de fomento, de editais públicos e tal, e foi uma coisa que ficou totalmente parada. Então, todos os trabalhadores e trabalhadoras realmente ainda estão sofrendo com essa falta de investimento, de um olhar especial, né, para essa cadeia, que não é porque eu falo de fomento, de apoio, de suporte, de edital público, que eu estou dizendo que é uma ajuda, né? Não é isso, é uma questão de estruturação da cadeia. A gente sabe que a economia criativa tem uma participação importante no PIB, isso já é uma coisa que a gente não precisa, mas precisa, está batendo na tecla, né? Para ter esse reconhecimento. Não era para precisar, porque já existem estudos, já existem estudos internacionais e nacionais e de todo tipo que comprovam que são atividades importantes e que trazem um retorno econômico também para toda a sociedade. Mas do ponto de vista do Carnaval, assim, sendo bem específica, eu tenho uma participação mais voluntária, né, e de folião mesmo, como eu acho há pouco, organizando esse bloco. E o que a gente observou na pandemia é que a gente sempre foi um bloco que conseguiu uma autossustentabilidade por uma mobilização de muitos voluntários, né, pela própria Constituição, a origem do bloco e tal. Então, a gente não dependia ou contava com um subsídio público, porém, a gente tem uma série de trabalhadores, né, que tem a sua renda garantida para as saídas e os desfiles desse bloco no Carnaval. Então, a gente é um bloco que desfila 3 vezes durante o Carnaval, faz uma prévia antes e um ensaio antes. Então, em todas essas saídas, você tem pessoas que trabalham segurando as alegorias ou fazendo a manutenção, costurando e tal. Tem o famoso dragão, né, que é icônico, tem estandarte, tem todos os músicos, a gente tem uma orquestra de 46 músicos e mais uma batucada, então são quase 100 músicos no total. Tem bombeiro civil que dá suporte aos nossos desfiles, tem os seguranças para ajudar na contenção dos músicos, na proteção dos músicos, isso são aqueles que dependem diretamente das saídas do bloco, né? Mas tem os outros que fazem parte dessa cadeia diretamente, como a Eugênia comentou aí, né? Os ambulantes, os catadores, e, enfim, as pessoas que fazem adereços, fantasias e etc. E assim, a confecção das camisas. Isso, exatamente. Que é uma forma, né, que a gente utiliza já historicamente para o financiamento do bloco, os custos, né, para custear os desfiles,
pagando todo esse pessoal que trabalha, principalmente. Então, assim, de uma forma autônoma, o que a gente fez durante a pandemia foi para manter primeiramente para manter minimamente garantido uma renda de suporte para esse pessoal que trabalha, a gente fez uma camisa especial do ano da quarentena e fez uma campanha de comunicação, que são coisas que dá para a gente fazer com o nosso voluntariado, fez uma campanha de comunicação forte, política também, mas fazendo esse apelo da renda, da conversão da renda, da compra dessas camisas para esses trabalhadores, né? Uma parte dessa não, claro que não atingiu 100% como se fosse uma saída de carnaval, mas pôde ajudar, pôde pelo menos simbolicamente mostrar que a gente também tá junto, está acompanhando, está preocupado com essa situação. E eu falei politicamente também, Marco, porque numa esfera assim mais macro, a gente fez uma camisa pensamos numa camisa que pudesse também, nessa época da quarentena, bem no começo da pandemia, que pudesse também expressar criticamente o sentimento da gente naquele momento, né, que era a pandemia, todo mundo frustrado, triste, isolado, né, e ao mesmo tempo revoltado, né, com a postura, né, do nosso governo genocida. E aí a gente fez uma camisa que se chamou Defender a Alegria, Organizar a Raiva, Defender a Alegria, que era exatamente um grito de um expurgo do que a gente estava sentindo e sentindo coletivamente. Então, essa foi uma das ações que a gente fez para poder passar de forma mais amena ao longo desse período tão difícil. Natan, e no âmbito do Elefante de Olinda, quais foram as dificuldades que vocês atravessaram desse conjunto de trabalhadores, costureiras, né? Eu acho que não foi dito agora, se foi dito, me desculpem, um conjunto de costureiras. O carnaval não vive sem essas mulheres, né? que produzem as fantasias, seja no Recife, Olinda, no Rio de Janeiro, né? Para os desfiles de blocos, de carnaval e das escolas de samba. Quais foram as dificuldades e como é que vocês enfrentaram essas dificuldades? Então, Marcos, eu queria agradecer, né, ao convite de a gente estar conversando aqui sobre carnaval. Bem feliz aqui pela Elefante, a gente estar nessa interação, né, com o pessoal de Olinda aí. Parabéns pelo programa também. Então, Marcos, acho que as meninas resumiram muito bem assim, sobre todos os pontos, inclusive, que eu ia comentar. Maria e Eugênia delinearam muito bem, né, o contexto que a gente passou nesses últimos 2 anos. Assim. Então, para o Elefante de Olinda, que a gente vinha num processo, né, de resgate, né, de recuperação do bloco, né, porque estava até 2017 vinha com dificuldade para sair. Foi bem difícil, né, mas, né, justo por a gente estar nesse processo de resgate, né, tem um grupo, né, jovem, né, da diretoria que chegou junto do São João, que é o presidente do clube, para apoiar e organizar o bloco. Então, a gente tinha uma carga de energia legal para né, tentar contrapor esse contexto que a gente estava vivendo, né, que não foi nada fácil para todo mundo, como a meninas bem resumiu. O Elefante, a gente teve né, 2020 e 2021, a gente desenvolveu algumas ações, né, para mitigar, pelo menos, né, o impacto direto na organização do Elefante, mas também para ajudar a divulgar as ações que estavam ocorrendo, de arrecadação de alimentos, né, de apoio para a cadeia produtiva do canal de Olinda. Enfim, a gente fez campanha para arrecadar, a gente fez 2 jornadas, né, jornadas do Frevo, né, em 2020 e 2021. A gente fez o desfile virtual também, né, em 2021.
em 2020 também. Enfim, a gente fez uma série de ações para poder manter a energia do carnaval, mesmo acesa, né? Mesmo durante o processo da pandemia. E, enfim, o impacto, acho que eu pouco posso falar sobre o impacto, porque a gente fala muito bem sobre isso, né? Mas eu queria reforçar que o carnaval, né, como a Eugênia comentou logo no começo, é produzido pelo povo, né, pelo povão. O Carnaval de Olinda, essencialmente, é feito pelo povo, né? Existe a festa oficial do município, que é organizada pela gestão, né, que tem um financiamento, né, por patrocínio, né, geralmente, em geral, por companhias cervejeiras. Mas esse carnaval é um carnaval diferente do que é o carnaval feito pelos blocos, né? Os blocos fazem o carnaval de verdade, né? Quem faz o carnaval de Olinda, de fato, são os blocos. Então, não ter o bloco saindo na rua, a gente não poder se encontrar, não poder sair, tem um peso muito forte, né? Não só na questão, né, do contexto que a gente vivia da pandemia, mas da própria alegria das pessoas, né, da população, né? Porque é aquele momento de extravasar, de soltar energia, de gritar, de curtir, de dançar o frevo, e não ter isso tem um impacto muito grande, né? Enfim, né? Na nossa alegria, né, do dia a dia. E aí, enfim, né, não é nada fácil, não foi nada fácil ter passado por tudo isso, mas a gente conseguiu atravessar esse processo. A gente tem uma cadeia, né, do bloco, eu acho que acontece também com eu acho pouco e com os diversos blocos da Olinda, tem uma cadeia de pessoas que trabalham para a gente fazer os desfiles, e a gente depende delas, e elas dependem da gente também. Então tem pessoal que confecciona as fantasias, tem os mestres, artífices que fazem os estandartes, né? Muitas vezes, né, de um ano ou outro você faz um estandarte novo. Então, esse pessoal depende, né, do carnaval, essencialmente, porque numa época onde tem uma demanda muito grande, né? E como a Maria colocou muito bem, existe um mercado, né, de produção cultural que está envolvido com o carnaval e que emprega muitas pessoas e que gera renda, gera muita renda, não é pouco. E não ter isso na rua, obviamente, tem um impacto muito grande. A gente tem, a gente socorreu muitos amigos, músicos, inclusive do carnaval, que perderam emprego durante a pandemia e necessitavam de apoio de alimentação. A gente tirou do bolso, tirou do caixa do bloco para poder apoiar amigos, pessoas que trabalham com o carnaval junto com o Elefante e com outros blocos, inclusive. Então, não foi fácil, não foi nada fácil, mas assim, conseguimos passar, né, através desse processo. Graças a Deus, esse governo que estava aí passou. A gente está numa nova realidade agora, né? Uma expectativa, inclusive, grande em relação ao que vem, né, do governo federal em relação à política para a cultura, né? Esperando novas formas de financiamento, né? Uma reorganização da cadeia da cultura, que eu acho que agora é um momento importantíssimo, e um momento oportuno, inclusive, de reorganizar, né, rever as coisas que não estavam dando certo, que não estavam boas e né, criar novas oportunidades, condições para né, estabilizar o mercado de cultura e também colocar na cabeça da população que cultura não é supérfluo, não é um item supérfluo, é um item que faz parte da nossa vida, é muito importante. A gente tem, então, frequentar museu, participar do carnaval, até participar da festa, da produção, da organização do carnaval, tudo isso é importante. Para a gente consolidar nossa identidade, né, como indivíduo, né, como um ser desse mundo. Sem cultura a gente não é indivíduo, a gente não é ser. Isso é fundamental. Um dos motivos pelo qual eu estou no Elefante, né, para enfim, né, marcar um pouco enfim, acho que é isso. Que mais eu queria comentar? Enfim, vai fazer isso. Aí uma outra coisa assim que, apesar de a gente estar no meio do processo da pandemia, em 2021 a gente foi contemplado com o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco, né? E foi uma conquista bem importante para o Elefante. O Elefante estava fazendo 70 anos de existência, faz parte da tradição do Carnaval de Olinda, do Carnaval de Rua. É um bloco que é super importante, né? Para quem não é do Recife, de Olinda, para os sudestinos como eu, né,
É bom lembrar que o hino mais famoso, né, do Carnaval de Olinda, né, é exatamente o hino do Elefante. Né? Eu não sou cantor, não tenho título aqui, mas diz: Olinda, quero cantar a ti essa canção. Né? Que toda vez que os clarins começam a tocar... o hino do Carnaval de Olinda. Olinda tem muito estado do Elefante. É o hino não oficial do Carnaval de Olinda. Que foi, assim, a música que foi feita por Clídio Negro e Cláudio Vieira. Clídio Negro, por coincidência do destino, era meu avô. E aí, enfim, é o hino do Carnaval de Olinda. A gente tem uma... junto com a Pitombeira, inclusive, com o Acha Poucos, assim, são blocos que estão aí na gênese do Carnaval de Olinda. Sem dúvida, fizeram parte, né, da representação do que é o Carnaval hoje, né, de Olinda. Então, esse título foi muito festejado para a gente está super feliz. E agora vamos tocar o barco para frente, né, e correr, né. Carnaval 2023 está aí na porta e vamos lá. Eu queria colocar uma segunda questão, que é da relação existente entre carnaval e política. Na verdade, o carnaval sempre teve envolvimento com a política. Né? Eu trago aqui 2 exemplos. Né? Ainda quando eu era criança e começava a assistir os desfiles de escola de samba no Rio de Janeiro, fui marcado por 2, um positivamente e outro negativamente. Né? Um samba enredo da Em Cima da Hora, né? Grupo Recreativo Escola de Samba Em Cima da Hora, que falava dos sertões, né, de Euclides da Cunha, que começava marcados pela própria natureza, que era um hino de resistência. Né? E, por outro lado, o tristemente famoso samba da Beija-Flor, de Nilópolis, né, que fazia uma exaltação ao regime ditatorial, né, e que mancha a história da Beija-Flor. E da mesma forma, eu não quero falar aqui das histórias dos meus carnavais, né, mas eu tenho muito fortemente gravado em mim 2 carnavais, o carnaval de 1983, que foi o ano da posse de Leonel Brizola como governador do Rio de Janeiro. Né? E o Carnaval do Rio de Janeiro de 1983 foi marcado pelo início do governo de Brizola, da mesma maneira como foi o primeiro carnaval que eu passei em Olinda, né? Morava no Rio de Janeiro ainda, o Carnaval de 1987, que foi exatamente o carnaval do ano da posse de Arraes. Né? E a lembrança que eu tenho é de todo bloco em que eu me metia, num determinado momento, ou em vários momentos, se falava de Arraes, né? Arraes está voltando, etc. E essa é a pergunta que eu gostaria de apresentar para vocês e gostaria que vocês tratassem. Né? O Elefante de Olinda, o Acha Pouco, Pitombeiras, são muitos das agremiações, né? Eu estou falando dessas porque vocês estão aqui, né? Tomaram parte na campanha derrotada de Fernando Haddad em 2018, de toda a resistência, né? De todos os episódios de resistência durante os 4 anos do governo do genocida. Cada vez mais fica mais claro que ele é um genocida, né? Até a campanha vitoriosa de Lula, né, que a gente acabou de atravessar. Então, eu gostaria de perguntar a vocês, né, o que explica, né, o fato dos blocos de carnaval, das troças, né, não terem sido influenciadas, não terem sido atravessadas nessa maré, levadas nessa maré da extrema-direita bolsonarista, nesse sentimento fascista que marcou várias instituições. Eu falo instituições, não apenas instituições governamentais, mas instituições da sociedade civil.
Então, a pergunta né, por que as troças de Olinda foram tão atuantes assim, me corrija se eu estiver errado, marcaram sempre presença nessas manifestações contrárias a Jair Bolsonaro. Por favor, Eugênia. Então, antes de começar, eu queria também parabenizar aqui Maria e Natan, o Elefante Eu Acho É Pouco, em nome de todos os outros blocos que se envolveram também com a campanha de solidariedade constante durante esses 2 anos sem carnaval. Eu acho que os blocos que são mais autônomos conseguiram trazer essa política mínima de assistência diante do caos que a gente viveu. E o carnaval é política e cultura é política. Quem conhece da sua cultura tem mais consciência do que aconteceu no nosso país. Então, esse passo para a extrema-direita era impossível. O primeiro ministério a ser derrubado pelo governo Bolsonaro foi o Ministério da Cultura. A ausência da política impacta na vida de quem faz cultura, e não impacta pouco, não, impacta profundamente. Se você for ver, a pandemia chega numa classe média, né, chega a entrada pelos ricos, mas quando ela vai impactar é nas periferias. E no nosso estado, é na periferia que se produz cultura. Né? São nas periferias das cidades, né, que produzem cultura, os nossos quilombos urbanos. Então, o impacto dessa ausência de política desse governo fascista é real na vida das pessoas. Então, essa grande mobilização que teve de artistas, produtores, blocos carnavalescos, né, não podia ser de outra coisa. O carnaval já é político pela sua essência, porque ele é formado pela cultura, que cultura é política. Então, já é essencialmente. Eu lembro que antes mesmo da pandemia e do governo Bolsonaro assumir, a gente lutava aqui pelo carnaval de rua. Né? A luta aqui, ela conta com a maritização, porque o carnaval de Olinda tem uma essência que é na rua, e nesse carnaval foi muito bonito como os blocos assumiram a pauta do carnaval de rua. Então, esse momento de festa também é um momento da gente trazer a consciência política do folião. E eu acho que os blocos como Elefante, Eu Acho É Pouco e outros, conseguem trazer nos seus lemas de carnaval essa consciência. Organizar a raiva, por exemplo, era organizar a raiva, me ajuda, Maria? Defender a alegria. Defender a alegria era um acalento naquele momento que a gente não sabia o que fazer e que estava com muita raiva pela ausência de tudo. Porque é um governo de ausência de tudo. Não tem um ponto que foi bom. Sabe? É só retrocesso. A gente retrocede mais de 20 anos. Então, acho que não há essa abertura para o crescimento nesse segmento que viveu os impactos desse governo. E aí, trazendo para Olinda um pouco dessa fragilidade, desse elemento político, a gente, desde 2001, tem a lei do carnaval, que foi sancionada por Luciana Santos, que é hoje ministra da Ciência e Tecnologia, que era uma lei que regulamentava nosso carnaval, que regulamentava os espaços de ambulante, as ruas que eram focos do carnaval para evitar as casas camarotes, e ao longo dos anos a gente vê, ao longo das gestões, que há uma ausência, né, uma desconexão com a legislação que protege nosso carnaval. Que não é só a luta, a gente vai estar em constante luta política. A Olinda tem essa luta, a gente elegeu Lula, mas aqui a gente tem uma luta muito forte, que é trazer o carnaval para a rua, que é garantir dignidade aos comerciantes informais, é garantir tranquilidade aos moradores, porque carnaval também impacta nas pessoas que moram naquele território. Então, é preciso a gente pontuar muito a importância de uma política pública conectada e que a gente tenha a participação popular e social. Então, a gente deu um passo, um grande passo, e a cultura foi muito importante nisso. Aqui em Olinda a gente teve o Lula em Bloco, que foram vários blocos pelas ruas, e aquilo foi de uma potência enorme, porque a sensação de que não estamos sós
Então, a cultura acalenta, a cultura reforça também a capacidade militante que a gente tem. Porque quando a gente encontra o outro, quando a gente tem um som, a gente consegue chegar mais junto nas pessoas, conectar as pessoas. Então, acho que a cultura nessas últimas eleições, ela teve um papel fundamental. Eu acho que foi super necessário e é responsável pela eleição do presidente Lula e que isso emboca no que a gente viu. Que posse foi aquela? Uma posse fantástica, gente de todo o país, e tinha muita cultura, muita música, muito colorido, muito vermelho e muito astral, porque é isso que a gente estava precisando. A gente estava num estado de, eu digo, quase dependência química de algo que a gente pudesse superar o tamanho do retrocesso que a gente viveu. Então, a cultura no lugar do acalento. Então, acho que foi super importante a movimentação, né? Como eu sou bairrista aqui, sei que houve movimentações em vários lugares do Brasil, e a gente via muitos blocos na rua, mas quero dizer que a movimentação de Olinda, no melhor lugar do mundo, foi maravilhosa. A gente conseguiu fazer esse espetáculo que é o povo na rua, o povo consciente, né? E a gente conseguiu respirar para dar o gás do segundo turno. Então, eu acho que não cabe fascismo, não cabe retrocesso nessas construções que são tão viscerais, porque elas partem do cotidiano das pessoas, partem da alma, e a gente vive em constante desvalorização. Então, o governo que começa a desvalorizar, ele não tem muito que adesão, né? A adesão à cultura foi quase mínima, né? Ou inexistente, né? E que a gente assiste também um presidente que ele destrói a nossa história, né? Destruir a nossa história. O 8 de janeiro foi um grande absurdo que impactou na vida da gente, porque é destruir a história, e a gente é formado pelo que somos, mas pelo que já se passou antes de nós, né? Eu, Natan, Maria, a gente traz uma ancestralidade, carrega o carnaval, ele é um fluxo de toda a ancestralidade há anos, né? Hoje é dia do frevo, eu li que há 116 anos atrás foi a primeira vez que se falou a palavra frevo. Eu hoje não consigo ouvir essa, se eu ouvir, eu já saio daqui, porque é mais forte do que eu, essa conexão. Então, acho, Marcos, que não cabe, sabe? E que ressalto a importância, parabenizo os blocos, as organizações que se colocaram para a rua à disposição da alegria, da vida e da construção de uma perspectiva de reconstrução de um país da esperança, sabe? Eu acho que a gente está com muita expectativa, sabe? Não dá mais para errar. A gente está com uma expectativa muito grande de que a cultura seja um ponto muito importante, de muita prioridade no governo Lula, que se iniciou em janeiro, porque é a cultura que restaura, é a cultura que faz a mudança nesse mundo. Eu acho que a educação também, mas a cultura, eu sinto que a cultura é mais rápido o processo, porque vai mexendo com o que a gente sente, é o som, é o sentimento, vai mexendo com a alma. Então, espero muito, tenho muita expectativa de que a gente possa investir mais na cultura e que a gente aqui em Olinda possa mudar a gestão atual, porque de legislação, de proteção do carnaval, de proteção do nosso patrimônio, há muitos anos não entende muita coisa. Então, espero que esse carnaval seja dos sonhos, como dizem, mas já começa com um grande pesadelo. Então, vamos torcer para que a energia desse carnaval popular possa passar por cima de toda a ausência de gestão, por toda a incapacidade de planejamento, e que a gente faça um Carnaval 2003, né, com muito amor, né, que a gente merece comemorar essa vida, né, e essa reconstrução do nosso país. É isso. Maria,
Existe um bloco de carnaval no Rio de Janeiro, né, que sempre quando o grito, né, de largada do carnaval desse bloco Alô, burguesia de Ipanema. É um bloco que me lembra muito o Acha Pouco. Eu falo aqui de Simpatia Quase Amor, né, que tem, eu acho que muito da pegada do Acha Pouco, né, da ironia do Acha Pouco, né. E num determinado momento, no decorrer da Lava Jato, né, houve um racha na direção, né, um dos principais nomes do Simpatia Quase Amor. A pergunta que eu faço a você, ainda dentro desse espírito da relação entre carnaval e política, é se em algum momento, eu acho pouco que tem muito desse caráter de politização, né, das discussões, do engajamento, do fazer carnaval, e se em algum momento houve um tipo de debate como esse sobre o que fazer, e se em algum momento o carnaval foi colocado em xeque, o carnaval do Acha Pouco, por conta dessas discussões, é uma pergunta, né, das discussões sobre esse período anterior em que a Operação Lava Jato estava no auge, antes da Vaza Jato, né? E como é que se deu o engajamento? Você já adiantou na resposta anterior, mas como é que se deu esse engajamento durante esses 4 anos de barbárie no nosso país? Por favor, Maria. Então, Marco, eu conheço a Rita Fernandes, do Simpatia. Você sabe quem é? Sei, mas não de relação próxima. O Simpatia Quase Amor é uma referência. Para falar do Acha Pouco e debate no Acha Pouco, debate tem para tudo. Você diz, houve algum debate? Tem para tudo. Imagine o debate. Quer debater, venha fazer parte da organização do Acha Pouco. Mas para falar sobre 4 anos atrás, desses períodos mais recentes, é preciso falar um pouco da história do bloco como um todo, né? E até para mostrar como a origem do bloco está atrelada a essa afirmação de que carnaval é política. O Eu Acho Pouco surgiu logo assim, na reabertura democrática, pós-ditadura, ainda estava na ditadura, no regime, mas estava no momento de reabertura democrática, caminhando ali, foi em 76, 77, e alguns dos nossos pais e amigos dos pais, meus sogros e tal, estavam eram estudantes universitários e tal, ou começando a vida profissional, e escolheram Olinda para morar. E, obviamente, já tinham todos os blocos de carnavais mais tradicionais, né? Cariri, Homem da Meia-Noite, Elefante, Pitombeira. E essa galera estava saindo, muitos deles passaram até por prisões políticas, perseguição, fizeram parte do movimento estudantil, e estavam começando pela primeira vez de sua vida adulta a gozar de uma certa liberdade. E queriam comemorar isso, né? De poder expor esse estado de espírito. E foi quando fundaram o Eu Acho Pouco, que era mais uma brincadeira para entre os outros blocos que desfilavam, né, que tinham as alegorias, os adereços e tal, eles faziam uma brincadeira. Como todo bloco, depois cresceu e tal, mas sempre teve essa... a questão do debate crítico, da sátira política, sempre foi o mote. Então, foi na mesma época que surgiu o Siri na Lata, Nós Sofre Mas Nós Goza, que são outros blocos como o Simpatia Quase Amor, né, que na época tiveram sua fundação. E aí, a partir daí, o bloco se engajou em todas as pautas de esquerda, porque era sua origem, sua vocação. Então, Direta Já, depois, mais recentemente, campanha de um candidato. Se tivesse um candidato de esquerda e um de direita, a gente foi e apoiou, por exemplo, quando a segunda geração, que sou eu, né, e Guila e o pessoal que vocês conhecem, quando a segunda geração começou a assumir a organização, eu posso dizer que a gente participou das campanhas de João Paulo, do PT, no Recife, de Luciana Santos, do PCdoB em Olinda, e assim por diante, porque era uma coisa que estava bem marcada
né, do que era esquerda, do que era direita, mesmo que naquela época ainda havia pudores, né, de se dizer. Hoje a gente precisou não ter esses pudores para poder demarcar bastante o campo da gente. Mas a gente sempre participou, sabe, Marco? Até de outras pautas, como, por exemplo, o Ocupa Estelita, que era uma pauta local do Recife, mas tinha a ver com a discussão sobre a ocupação urbana, mais democrática e tal. Então, sempre regada a muitos debates dentro do corpo de voluntários, né? Mas isso é uma marca. Na pandemia, por exemplo, que a Eugênia estava comentando, a gente fez essa camiseta. E essa camiseta, Defender a Alegria, Organizar a Raiva, ela foi, por exemplo, usada, começou assim uma campanha de pessoas utilizando elas quando foram se vacinar. E a gente começou a postar isso nas nossas redes sociais e tal, e virou realmente um símbolo, uma coisa um pouco despretensiosa, mas que trouxe até uma campanha extra, que era me vacinar com a camisa desse bloco, está mostrando que eu faço parte desse coletivo que conta tudo que está aí, é a favor da vacinação, é a favor do SUS. Então, é uma questão política também, né? Uma forma de se manifestar politicamente. E aí, mais recente, depois participamos contra o golpe de Dilma Rousseff, depois fomos às ruas pela campanha de Haddad, sempre assim, junto aos movimentos sociais, a organizações partidárias ou não, que nos convidasse. E, recentemente, na campanha de Lula, né, para presidente, fizemos uma camiseta especial para a campanha de Lula, para custear essas nossas saídas, porque, né, para você levar um bloco para a rua custa dinheiro, custa energia e tempo de gente. Então, a gente fez uma camisa que tem os dizeres: a gente é melhor com Lula. A gente vendeu no Rio, em Brasília, em Recife, e foi super bem demandada. A gente via, assim, todo canto, onde tinha campanha por Lula, caminhada, atos políticos, a gente via gente vestida com essa camisa, né, traduzindo um pouco nossa participação, assim, na campanha, né. E, finalmente, chegando à posse, né, que a gente conseguiu realizar o sonho de trazer o Dragão para estar presente em Brasília, lá na Esplanada, no cortejo de cultura popular, que fez parte da festa da posse e contribuiu com esse colorido aí que a Eugênia disse que, né, com esse astral, com tudo, foi uma coisa incrível, realmente emocionante. Então, eu acho, assim, que, também respondendo a outra pergunta sua, né, sobre cultura, normalmente atividades ou mais lúdicas ou mais descontraídas, informais, que são mais democráticas, não ser como torcidas de futebol, como bloco de carnaval, não ser capturada, né, não ser assim 100%, vamos dizer, né, capturada pelo bolsonarismo, na sua maioria. Eu acho que tem a ver com esse espírito progressista mesmo, que é incrustado numa pessoa que quer ocupar as ruas no coletivo, né, que quer estar junto do povo, que valoriza essa identidade que Nathan comentou, né, que faz parte do que diferencia a gente de outros animais. E aí eu acho que é meio natural, né, quando a gente tem qualquer pauta que seja mais progressista, você vê que elas são apoiadas pelos artistas, pelos fazedores de cultura. Eu acho que isso é uma coisa meio cultural no sentido do nosso comportamento. Enfim, acho que é isso. Nathan, de dizer algum ponto, mas a gente continua conversando. Nathan, a mesma coisa acontece no Elefante, que, digamos, é um grupo carnavalesco, uma troça de um momento histórico de fundação anterior, ou, na verdade, em linhas gerais, é similar ao que Maria acaba de narrar para a gente? O áudio está... Esqueci de desligar o áudio. Então, o Elefante surgiu de uma brincadeira lá no sítio histórico no grupo de amigos, lá em 52, né? Então, tem uma gênese, uma origem que não tem necessariamente a ver com a questão política, né? Política partidária, política, mas o que eu acho importante, inclusive Maria
tocou bem no assunto no final aqui da fala dela, é que toda manifestação cultural, ela tem um teor político, ela tem um tom político, né? Uma coisa que eu estava refletindo aqui enquanto vocês estavam falando, natureza, política e cultura têm uma natureza parecida porque ela transpassa a vida da gente, né, de diversas maneiras, tanto a cultura como a política. E a gente é um ser, né, que se identifica através da cultura, né? A gente se reconhece através da cultura, ela faz parte da constituição do indivíduo, né, dos indivíduos, então do ser humano e nas suas diversas dimensões. Então, a cultura está na raiz, né, de tudo. E política é também cultura, né? Política é troca, relação, né, é diálogo. E o carnaval é uma manifestação, né? É uma expressão dessa cultura e da política. Então, são coisas que são indissociáveis, né? Apesar de muita gente achar que não é, que são coisas diferentes, não, é indissociável. E aí os contextos políticos onde a gente vive acaba levando a gente a fazer as manifestações, se colocar. O Elefante, agora a gente na campanha 2020, 2022, a gente não tinha como não se posicionar, né, nessa última eleição, em função de tudo que a gente vem vivenciando, né, inclusive desde o golpe de 2016, né, em Lima. Não tinha como a gente não se posicionar, e eu acho que era uma energia que estava guardada ali dentro, estava todo mundo meio que, não, a gente tem que falar, a gente tem que colocar, né, a gente tem que se colocar, porque, enfim, né, é um momento decisivo para o país, para todo mundo, para a vida de todo mundo, para o carnaval, para a existência do Elefante. Isso é uma coisa que a gente discutiu muito. A existência do Elefante, a existência do Oxapuco, a existência do Carnaval de Olinda estava em jogo. A gente passou aí 4 anos de desmonte, né, do setor da cultura, e a vida das pessoas estava em jogo, literalmente, né? Não foi só a pandemia, mas em outros aspectos da nossa vida a gente estava, né, sendo colocado em risco por uma política, né, ou uma forma de fazer política destrutiva, mortal, né? Necropolítica desse governo que se passou. Então, para a gente foi um alívio muito grande, né, fazer o posicionamento, participar do cortejo, né, das agremiações com Lula em Olinda, enfim. Acho que isso é um movimento natural do Carnaval de Olinda, né? A gente teve diversos momentos políticos nesse último século, né, no século passado. E em todos esses momentos houve manifestação cultural do Carnaval de Olinda e de outros lugares, e não dá para separar, né? A política e carnaval e cultura são coisas que se entrelaçam porque são de natureza muito parecida, né? E tratam de coisas que mexem com a vida das pessoas, né? Com a identidade delas, com o cotidiano delas, então não tem como dissociar. Eu acho que isso é uma coisa assim, que é importante. E sobre o Carnaval de Olinda, a própria forma, né, de se manifestar. O Carnaval de Olinda é um carnaval de rua, o carnaval feito pela população, né? A origem do Carnaval de Olinda é esse carnaval de rua. O Cariri, o Homem da Meia-Noite, são agremiações, são troças que foram feitas pelo povão, né? Eram artistas populares, anônimos, que estavam se encontrando ali e construindo esse carnaval, que vem construindo esse carnaval durante 100 anos, né? Então, em todos os momentos a gente teve, de alguma maneira, uma expressão, né? A própria brincadeira que surgiu do Elefante foi uma brincadeira, né? Que surgiu o bloco. Tiveram outros momentos que a gente enfim, se expressou, né, através do gozo do carnaval, do frevo, da festa, politicamente, né? Então, acho que é isso. São coisas que são indissociáveis, né? Por mais que tentem dissociar, são indissociáveis. Eu gostaria de só recordar, né, a gente está falando de carnaval e política, eu falei daquele carnaval de 1987 em Olinda, que naquela eleição de 1986, Miguel Arraes, candidato do PMDB, venceu a eleição sobre um jovem candidato do PFL chamado José Múcio. Recordar é viver. Né?
E aqui eu encontrei alegria por conta da vitória de Arraes, mas saí do Rio de Janeiro triste porque Darcy Ribeiro havia sido derrotado na eleição de 1986, Darcy Ribeiro, criador do CIEP, do projeto do Sambódromo, né, que regularizou o carnaval, né, das escolas de samba, havia sido derrotado para Moreira Franco, que prometera terminar com a violência no Rio de Janeiro em 6 meses. Olha, nós temos poucos minutos, mas eu queria fazer uma ultimíssima pergunta, né, e pediria então que cada um de vocês respondesse em 1 minuto. Tá? Por que é importante lutar sempre contra a camarotização do Carnaval de Olinda e também do Recife, mas principalmente do Carnaval de Olinda? Eugênio, por favor. Meu Deus, só com 1 minuto, vamos tentar. Primeiro porque o Carnaval ele faz parte de um processo histórico que tem a ver com nossa ancestralidade. A característica do Carnaval de Olinda é na rua. Quando você camarotiza, você perde a característica e aquele carnaval perde a fazer sentido, porque é um carnaval de camarote, você pode fazer em qualquer outro lugar. Então, quando você fortalece os camarotes, você está tirando a força da história, do patrimônio, da ancestralidade, do que representa o próprio carnaval. Então, a defesa cotidiana, com muita força e muita luta, é para a gente manter a nossa tradição. Né, cantando o hino do elefante, o elefante exaltando a nossa tradição. É nossa tradição que faz com que o Carnaval de Olinda seja essa coisa que ele é, essa coisa que as pessoas chegam e torna inesquecível, essa experiência antropológica, com a ausência de Tiago aqui, né, que não tem lugar nenhum do mundo. Eu ontem fui para as bênçãos dos blocos e é uma sensação assim, de ver a comunidade na rua, todo o povo que trabalha o ano todo para chegar no Carnaval e mostrar aquele espetáculo. O Carnaval é um produto de um trabalho comunitário cotidiano. Então, se a gente tira o valor que ele tem, a gente perde a história, a gente não vai ter mais essa Olinda que a gente chega e sai e encontra essa mesma energia, né, dessa mistura, né, colorida da massa, como dizia Alceu Valença. Então, é ferrenha essa minha defesa, porque esse carnaval, ele está aqui também em nossas vezes, foi o que fez a gente chegar até aqui. Eu tenho uma relação muito intensa, né, com a cultura, e foi a cultura que me fez um ser político, está beirando essa luta pela institucionalidade, porque essa necessidade da gente preservar e a gente fortalecer, né, a cultura que traz esse resgate e essa consciência. Vamos embora, senão não dá para todo mundo. Beijo, gente, vamos embora carnavalizar, né, mantendo esse patrimônio, né, intacto, que a gente mude, mas que a gente não perca a essência, que é a rua. Maria? Pois é, acho que complementando o que a Eugênia falou, que foi já completo, tudo que eu queria dizer, é manter o patrimônio imaterial intacto também, né? Principalmente, que é o carnaval de rua, não é o carnaval do camarote, né? Agora, mais importante para preservar esse patrimônio, mais importante do que proibir a camarotização e evitar, eu acho que é dar condições para que essa manifestação que a gente faz se preserve. Como? Né? Aí é uma questão muito de gestão pública, porque às vezes as pessoas são muito reativas, os moradores, nós que fazemos também, nós que moramos e nós que fazemos a folia, nós que visitamos. Mas a gente, o que a gente precisa às vezes é muito pouco, sabe? E que a gente não tem da gestão pública. Um apelo era que a gente precisa o quê? A música precisa ser das orquestras, né? Os músicos precisam passar nas ruas, então a gente tem que ter as ruas limpas, livres e seguras. A gente quer isso, entendeu? É o que a gente não tem no carnaval. É muito mais importante conseguir isso, que isso só depende de planejamento, que corpo técnico tem,
valor para custear a equipe tem, porque o carnaval tem patrocínio. Então, tendo um planejamento adequado, a gente tem isso que é para desfilar. Às vezes não precisa de muito mais do que isso, não. Né? Então, muito mais importante do que proibir a camaratização, que eu sei que faz uma aglomeração, descaracteriza o carnaval, mas é garantir as condições para que os blocos desfilem, né? E garantir que a música permaneça sendo o frevo que vem da orquestra, a aglomeração continue sendo do povo que está seguindo no ruge-ruge atrás, né? E evitar essa privatização de calçadas ou colocação de comércios em locais que sabe que que vai atrapalhar um fluxo de um bloco. Esse tipo de coisa eu acho muito mais importante. E outra, contar com a força que tem nós que organizamos blocos, que estamos à frente dos foliões, que aí a gente não precisa só reagir, a gente pode contribuir, mas para isso precisa de uma coordenação, né, que nos estimule, que nos apoie, que nos chame para conversar, que nos coloque no meio dos debates. Eu acho que é isso. Obrigada pela participação. Se fosse no carnaval das escolas de samba no Rio, vocês já perderiam pontos porque não cumpriram o tempo de 1 minuto. Natan, por favor. Então, é uma tarefa tão difícil, porque esse debate do camarote aí dura muitos anos, aí, mais de décadas. Então, acho que tem duas coisas aí que são importantes. As meninas falaram, acho que muito bem sobre, circunscreveram o problema muito bem, eu acho. Primeiro que camarote, né, não é cultura, é um evento de entretenimento. Cultura está na rua. O camaracatu, é o carnaval de rua que está acontecendo na rua. Então, são coisas distintas, né, que podem coexistir, como Maria, acho que bem colocou. E precisam de uma regulamentação muito, muito firme, né, e precisa também o carnaval por si só de uma gestão, de uma organização bem feita, como acho que Maria Eugênia resumiu muito bem. Olinda, os moradores de Olinda lutam pela descamaratização do Carnaval de Olinda, né, ou não implementação do camarote do Carnaval de Olinda há muitos anos, né, não são só as agremiações, não. Eu digo mais, é uma luta mais de moradores do que necessariamente de fazedores de cultura, porque os camarotes também têm um impacto muito negativo na qualidade de vida dos moradores do sítio histórico, uma vez que se formou, né, na época de carnaval, um mercado, né, de aluguel de imóveis, que é um mercado sazonal, que acontece só durante o carnaval. Então, isso reflete na qualidade de vida das pessoas, do ponto de vista de que muitas pessoas deixam de morar na cidade, fecham seu imóvel e só abrem durante o carnaval. Então, isso tem um impacto no dia a dia das pessoas, que é para além do carnaval, isso precisa ser discutido. Então, esse é um ponto bem importante também. Entra aí diversas questões, inclusive essa do planejamento e da gestão da festa, né? Que, de uma forma ou de outra, também mexe na gestão do próprio município, né? Da questão fundiária, né? e organizacional. Bom, acho que o meu último mercado seria esse. Acho que esse é um ponto bem importante que precisa de muito debate, né? Para além do carnaval, quais são os impactos, né, da camaratização e dessas duas festas, né? A festa institucional e a festa popular. É isso. Bom, gostaria de agradecer. Gostaria de agradecer Eugênia, Maria, Natan, e dizer que o Trios da Democracia dá uma parada para o carnaval, porque o apresentador também é folião, e retorna após o carnaval para comemorar as suas 200 edições e o seu 5º ano de existência, com uma série de 5 programas sobre utopias e transformação social. Evoé.